Bem-vindos! O nosso material de hoje, olha, é um daqueles que parecem até uma sabatina de faculdade, sabe? Uma lista bem densa, né? Exato. Uma lista de perguntas e respostas, direto do livro Porto e Porto. E cobre, assim, tudo, desde o que é saúde até a ética numa consulta médica. Certo. Nosso trabalho aqui vai ser meio que costurar essas ideias, tentar descobrir a história que elas contam quando a gente junta tudo. E é uma história fascinante, porque esses termos, que podem soar muito acadêmicos, na verdade são o roteiro das nossas vidas. Como assim? Eles estão em jogo quando um médico toma uma decisão, quando um governo decide onde investir, ou até quando a gente decide se uma dor de cabeça é só isso mesmo ou algo mais sério, sabe? É o vocabulário do cuidado. Perfeito, é isso. Ótimo ponto. Então vamos começar pelo começo, pela pergunta mais básica e talvez a mais ambiciosa de todas. O que é saúde? A fonte traz a definição da Organização Mundial da Saúde, um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas ausência de doença. Certo. Eu leio isso e a primeira coisa que penso é: completo bem-estar. Isso soa quase utópico. Alguém realmente atinge esse estado? Essa é a provocação, né? Essa definição não é tanto uma fotografia da realidade, mas, assim, uma bússola, um norte a ser seguido. Entendi. E a importância dela foi que ela nos forçou a abandonar uma ideia muito antiga, o modelo unicausal. Aquele de uma bactéria causa uma doença e pronto. Isso, fim da história. A definição da OMS nos joga num modelo multicausal. Sua saúde não é só a ausência de um vírus. Ela é o resultado de uma teia complexa de fatores. E a nossa fonte lista esses fatores, os determinantes de Lalonde: biologia humana, meio ambiente, estilo de vida. E a organização dos serviços de saúde. Exato. Ou seja, sua genética, o ar que você respira, se você come bem, se tem um posto de saúde perto da sua casa. Tudo isso compõe o seu bem-estar. Isso nos leva a um conceito-chave, que é o período pré-patogênico. Pré-patogênico? Pense nele como o silêncio antes da tempestade. É a fase em que você não tem sintoma nenhum, mas todos esses determinantes estão ali, interagindo. Um equilíbrio instável? Exatamente. O agente da doença, a pessoa e o ambiente. É nesse campo que a prevenção tem seu maior poder, agindo antes que a doença sequer dê as caras. Falando em prevenção, um material cita os níveis que a gente já conhece: primária, secundária, terciária. Mas destaca um que me fez parar para pensar. Qual deles? A prevenção quaternária. A definição é evitar intervenções médicas desnecessárias e a medicalização excessiva. Espera aí. Isso quer dizer que uma das formas de prevenir problemas é ativamente não fazer uma intervenção médica. Exatamente. Isso vai totalmente contra o senso comum, que diz quanto mais melhor, né? Totalmente. A gente imagina que medicina de ponta é fazer todos os exames possíveis. E a prevenção quaternária é o sistema de saúde reconhecendo a sua própria capacidade de causar dano, a iatrogenia. É um médico que tem a coragem de dizer, olha, a gente poderia pedir essa tomografia, mas a chance dela mudar nossa conduta é mínima e tem o risco da radiação. Vamos observar. É a sabedoria de saber quando parar. Isso. Mas isso deve criar uma tensão enorme no consultório. O paciente chega ansioso, querendo uma resposta, um exame. Uma pílula. Sim. E o médico, exercendo a prevenção quaternária, diz: vamos com calma. Isso exige uma confiança gigantesca. Uma confiança e uma comunicação, assim, absurdas. É proteger o paciente não só da doença, mas do excesso de medicina. E essa filosofia de cuidado nos leva direto para a próxima questão, né? Como você constrói um sistema de saúde nacional com base nisso? Exato. Como isso vira política pública? E aí entramos nos 3 pilares do nosso SUS: universalidade, integralidade e equidade. Certo. Universalidade, acesso para todos. Ok. Integralidade, cuidado completo. Também entendi. Mas é na equidade que a coisa fica mais complexa. Sem dúvida. E aqui está a distinção mais crítica de toda a saúde pública, que a nossa fonte deixa bem clara. A diferença entre igualdade e equidade. Exatamente. Igualdade é dar a mesma coisa para todo mundo. Equidade é dar a cada um o que ele precisa,
porque as pessoas partem de pontos diferentes. O exemplo clássico é o dos caixotes para ver um jogo por cima do muro, né? Dar caixotes iguais é igualdade. Isso. Mas a pessoa mais baixa não vai enxergar. Equidade é dar o caixote do tamanho que cada um precisa para que todos assistam ao jogo. Na teoria, faz todo sentido. Mas na prática? Na prática, no mundo real, quem decide quem é mais desigual? Quem é o juiz que define qual grupo precisa de mais recursos? Isso não vira um campo de batalha político? Vira. E é um dos maiores desafios da gestão em saúde. A decisão de onde alocar mais recursos, se numa comunidade ribeirinha isolada ou num grande centro urbano. É técnica e profundamente política. Sim, a equidade não é uma fórmula matemática. É um princípio de justiça que precisa ser negociado o tempo todo. A fonte até cita o John Rawls, Que dizia que uma sociedade justa é a que beneficia os menos favorecidos. Isso. O SUS tenta fazer isso, mas é uma briga constante por recursos. E para organizar essa distribuição, o sistema tem diretrizes, né? O material aponta a descentralização, a regionalização, mas o coração de tudo parece ser a atenção básica. O famoso postinho. Com certeza. Certo. A fonte a define como a porta de entrada e, mais importante, a coordenadora do cuidado. A ideia não é só que você vá lá primeiro. Qual é a ideia, então? É que a equipe da atenção básica conheça você, sua família, sua comunidade. Ela deve resolver uns 80%, 85% dos problemas de saúde. E para os outros 15%? Ela não te abandona. Ela te guia pela rede, te encaminha para o especialista certo e depois te recebe de volta. É a gestora da sua jornada no sistema. Sem uma atenção básica forte, o resto desmorona. Exato. Os hospitais caros e superlotados, eles são o sintoma de uma atenção básica que não está funcionando como deveria. Ok, essa é a planta baixa do sistema. Mas vamos sair do mapa e entrar na sala de consulta. O que acontece na interação entre as duas pessoas ali? É aqui que a borracha encontra o asfalto, não é? Exato. E entramos nos 4 princípios da bioética: autonomia, beneficência, não maleficência e justiça. E olha, esses não são conceitos abstratos. São as forças que puxam e empurram cada decisão clínica. A não maleficência é o mais famoso. O primeiro, não causar dano. É o juramento mais antigo. A beneficência é o passo seguinte: agir ativamente para o bem do paciente. E a autonomia. É o reconhecimento de que o dono do corpo e da vida é o paciente. Ele decide. E é aí que a coisa pode pegar fogo. Me dá um exemplo de quando a autonomia do paciente bate de frente com a beneficência do médico. O exemplo mais dramático e, infelizmente, comum é um paciente que, por razões religiosas, recusa uma transfusão de sangue que, clinicamente, é a única chance de salvar a vida dele. Nossa. O médico, agindo por beneficência, quer fazer a transfusão. O paciente, exercendo sua autonomia, recusa. E aí? Não tem resposta fácil para isso. Não tem. O que a ética exige é um diálogo exaustivo para garantir que a decisão do paciente é informada e consciente, que ele entende todas as consequências. É um dilema angustiante. E quando as coisas dão errado, essa discussão vira uma questão legal. A fonte diferencia a responsabilidade civil subjetiva da objetiva. Certo. Em termos simples, qual a diferença? A responsabilidade subjetiva é a regra para o profissional médico. Não basta o erro ter acontecido. É preciso provar 3 coisas. O dano, o nexo causal de que foi a ação do médico que causou o dano e o mais importante, Culpa, provar que ele agiu com negligência, imprudência ou imperícia. e a objetiva. A objetiva geralmente se aplica a hospitais ou clínicas. Aí não precisa provar a culpa. Se um equipamento do hospital falha e machuca um paciente, basta provar o dano e o nexo causal. A lógica é que a empresa assume o risco da sua atividade. Entendido? Agora, vamos trazer essa conversa para os desafios de hoje. Um termo que todo mundo ouve é medicina baseada em evidências, a MBE. O nome em si soa meio frio, né? Baseado em evidências. Parece que tira o fator humano da equação. Pode parecer, mas a definição que a fonte traz do Sackett é surpreendentemente humana. Eu achei também. É uma definição perfeita porque ela se apoia num tripé. Num tripé. É.
A MBE é o uso da melhor evidência científica disponível, sim, mas integrada a outros dois fatores cruciais: Que são? a experiência clínica do profissional e, fundamental, os valores e as preferências do paciente. Se um desses pés do tripé for removido, a mesa desaba. Não é MBE de verdade. Então não é só sobre ler o último artigo e aplicar como uma receita de bolo. De jeito nenhum. É sobre pegar essa informação e perguntar: isso se aplica a esta pessoa na minha frente? Com a sua história, seus medos, suas condições? Exatamente. Um grande ensaio clínico pode dizer que o remédio X é o melhor. Mas se ele custa uma fortuna ou tem um efeito colateral que o seu paciente considera intolerável, Talvez o remédio Y, um pouco menos eficaz, seja a melhor escolha para ele. isso é praticar MBE de verdade. É a ciência a serviço da pessoa, não o contrário. E essa conversa nos leva ao elefante na sala de qualquer consultório hoje: a internet. O Dr. Google. Exato. De um lado, o paciente chega mais informado. Do outro, ele chega com um autodiagnóstico convencido de que tem uma doença rara. E exigindo um tratamento específico que viu num fórum online. É um dos maiores desafios da medicina contemporânea. Como o médico lida com isso? O caminho é usar a informação que o paciente traz como um ponto de partida para a conversa. Não pode simplesmente descartar, senão quebra a confiança. Então é dizer algo como: que interessante que você leu sobre isso. Vamos ver como isso se aplica ao seu caso. Perfeito. É transformar a ansiedade gerada pela internet em matéria-prima para a anamnese, a entrevista clínica. A nossa fonte diz que a anamnese continua sendo insubstituível. É dali que vêm as pistas. A maioria delas. E a tecnologia não trouxe só o Dr. Google, trouxe a telemedicina. É possível ter essa conversa de qualidade, esse exame cuidadoso, através de uma tela. É a grande questão. A telemedicina foi uma ferramenta incrível, democratizou o acesso em muitas situações, mas o Conselho Federal de Medicina estabeleceu regras rígidas. Certo, como consentimento, registro adequado. Sim, porque há um reconhecimento de que ela não substitui tudo. O exame físico, o toque, a observação presencial são ferramentas que se perdem num vídeo. É mais uma ferramenta na caixa, não a caixa inteira. Exatamente essa a ideia. E para amarrar tudo isso, a última pergunta da nossa fonte parece a conclusão perfeita. Ela busca definir os componentes do ato médico perfeito. Uma pergunta ambiciosa. Muito. Depois de tudo que a gente conversou, o que seria isso? A resposta é uma síntese de toda a nossa discussão. São 4 pilares. Primeiro, a anamnese adequada. A escuta. A conversa de qualidade. Segundo, exame físico completo. O uso dos sentidos, o toque. Terceiro, raciocínio clínico fundamentado. A união da ciência com a experiência. Isso. E, por fim, o 4º pilar que conecta tudo. Uma conduta ética baseada em evidências, que respeita a ciência, mas que se curva no final aos valores e à humanidade do paciente. Que jornada! Começamos com uma definição de saúde tão idealista que parecia inatingível e terminamos nos detalhes de uma única consulta. É um percurso e tanto. O que fica para mim são as tensões, sabe? A tensão entre a alta tecnologia e a sabedoria de não fazer nada. A tensão entre um princípio de justiça, como a equidade, e a dificuldade política de aplicá-lo. E a tensão diária no consultório. Exato, entre a ciência dos artigos e a realidade de uma pessoa sentada na sua frente. A saúde não é uma ciência exata, é um ecossistema. É um ecossistema complexo de ideias, estruturas e pessoas. E para deixar uma reflexão final, a partir de tudo isso, Por favor. o material nos dá a receita do ato médico perfeito, esse equilíbrio delicado entre técnica, ciência e humanismo. A pergunta que fica é: como um sistema de saúde com suas filas, sua falta de tempo, seus recursos limitados, pode ser desenhado não apenas para permitir, mas para ativamente incentivar que cada profissional busque esse ato perfeito em cada interação do dia a dia? A resposta para isso talvez seja o maior desafio de todos. Sabe, quando a gente pensa em um médico, geralmente imaginamos alguém que domina a biologia, que entende o corpo humano como se fosse uma máquina complexa.
Uhum. Mas a gente recebeu um material que, tipo, vira essa ideia de ponta cabeça. Ele faz uma pergunta fundamental. E se a parte mais importante da medicina não tiver nada a ver com a ciência pura? É uma provocação e tanto, né? Porque força a gente a questionar o que se espera de um médico e, para quem está nessa jornada, o que significa se tornar um. Exatamente. O que temos em mãos hoje é um texto incrível, extraído da obra Porto e Porto. Ele é escrito como uma espécie de carta, sabe? Um guia para um estudante de medicina que está no primeiro dia de aula, o calouro. Ah, que legal. E a nossa missão aqui é seguir essa jornada com ele, desvendando o que essa fonte diz que realmente forma um médico completo. Não é sobre decorar o livro, é sobre construir uma forma de pensar. E essa forma de pensar começa com uma ideia que pode soar assim meio contraintuitiva para um calouro cercado por livros de anatomia, de fisiologia. O texto basicamente diz: olha, esqueça por um momento que você está estudando só o corpo. Você está aqui para aprender a cuidar de pessoas. Essa é a premissa. Essa é a premissa que a gente vai explorar a fundo. Ok, então vamos desempacotar isso. O texto abre com uma afirmação que é quase um soco no estômago para quem acha que medicina é só ciência. Ele diz: ela não pode ser reduzida a ciências biológicas. Isso. Claro, a anatomia, a fisiologia, tudo isso é a base, mas a fonte argumenta que é só o começo da história. Exatamente, o argumento central é que a doença não acontece no vácuo, né? Ela nasce do jeito que a pessoa vive, do trabalho que ela tem, de onde ela mora. Das suas angústias. E o contexto todo. De todo o contexto. E aí vem a frase que, para mim, é o coração de tudo. Se você se limitar ao organismo, perderá o homem. E quem perde o homem não pode praticar a verdadeira medicina. Nossa, essa frase é muito forte. Mas, na prática, assim, no dia a dia de um hospital, o que isso significa? O trabalho do médico não é, no fim das contas, consertar o organismo? Essa é a grande questão que o texto levanta. Ele nos lembra de uma lição que vem lá de Hipócrates. A gente lembra dele por ter trazido a razão para a medicina, né? Tirado a magia da jogada. Certo. Mas a fonte ressalta algo crucial. Hipócrates nunca separou o corpo da pessoa. Ele olhava para o todo. O texto insiste que um paciente não pode ser reduzido a um fígado alterado ou a uma glicemia elevada. Ah, entendi. Quando isso acontece, a medicina perde a sua alma. Entendi. Então a diferença é a perspectiva. É olhar para um prontuário e ver um conjunto de dados e exames, ou ver ali a história de uma pessoa que está passando por um momento de extrema vulnerabilidade. Exatamente. E o texto conclui essa primeira parte com uma distinção muito poderosa. Enxergar apenas o órgão doente faz de alguém um técnico, talvez um técnico de alta qualidade. Mas enxergar a pessoa por trás daquele órgão é o que faz de alguém um médico. É uma escolha. É uma escolha que define toda a carreira. Certo. E se o médico precisa enxergar a pessoa inteira, então ele também precisa entender por que aquela pessoa ficou doente, em primeiro lugar. Certo. Não basta só tratar o sintoma. Perfeito. É a transição natural que o texto propõe. Depois de dizer, olhe para o ser humano, ele pergunta, tá, mas como esse ser humano adoece? E aqui, a fonte nos guia por uma evolução do pensamento médico, os modelos explicativos. Isso. Ele descreve esses modelos não como teoria, mas como lentes diferentes para enxergar o mesmo problema. É quase como trocar as lentes de um óculos para ver a imagem com mais clareza. É uma ótima analogia. A primeira lente foi a da unicausalidade. A ideia de que para cada doença existe um único culpado. Um germe, por exemplo. Foi uma revolução, nos deu os antibióticos. Mas era uma visão limitada. Sim. É como dizer, você pegou um resfriado por causa do vírus do resfriado, ponto. O que é verdade, mas não é a história toda. Não é? Então a gente trocou para a lente da multicausalidade. Começamos a entender que não era só o vírus. Era o vírus somado ao fato de que a pessoa não estava dormindo bem, estava estressada, com imunidade baixa. Vários fatores. Vários fatores em jogo. O que já parece bem mais completo. Mas o texto diz que tem mais uma lente, a mais poderosa de todas. Sim, a lente dos determinantes sociais da saúde. Essa é a que muda o jogo. Com ela, a gente não pergunta só o que te deixou doente, mas por que você estava estressado e não dormia bem.
Era pressão no trabalho, insegurança financeira, condições precárias de moradia. Essa lente revela que a saúde de uma pessoa é, em grande parte, um reflexo da sociedade em que ela vive. Nossa. Já é aqui que o texto propõe a pergunta que o médico acima da média deve fazer. Não apenas qual é a doença, mas por que esta pessoa adoeceu neste contexto. E essa pergunta muda tudo. Porque a receita não pode mais ser só um remédio. O que me leva a um ponto que o texto aborda com muita paixão. O Sistema Único de Saúde, o SUS. Sim. Ele é apresentado não como uma estrutura burocrática, mas como a resposta prática a essa pergunta sobre o contexto social. Isso, a fonte o descreve como a expressão concreta do direito à saúde. Os princípios do SUS que o texto cita, universalidade, equidade e integralidade, não são só regras, sabe? São compromissos éticos que nascem dessa compreensão ampla da saúde. Certo. E o texto dá um foco especial na equidade, que é um conceito que exige muita maturidade. Equidade é diferente de igualdade, né? Muito diferente. Igualdade é dar o mesmo para todo mundo. Equidade é dar mais para quem precisa de mais. A fonte usa uma definição precisa e poderosa. Tratar desigualmente os desiguais é promover justiça. Uau! Um médico que entende isso sabe que a atuação dele não acaba no consultório. Ele é parte de uma engrenagem social muito maior. Ok, então a gente tem essa visão ampla do paciente inserido num contexto. Com essa base, o texto mergulha em algo super prático, a arte do diagnóstico, o método clínico. Sim. E aqui ele faz uma defesa muito forte de algo que pode parecer antigo. Ele afirma que a medicina de excelência continua baseada na anamnese e no exame físico. Que é uma afirmação ousada no mundo de ressonância magnética, testes genéticos. Exato. E eu confesso que a minha primeira reação foi: sério? Com tanta tecnologia, a gente ainda vai depender da conversa e do estetoscópio? Como que o texto justifica essa posição tão analógica? Essa é a beleza do argumento. Ele não nega a tecnologia. Ele diz que os exames complementares são fantásticos para ampliar a nossa visão, mas não para substituir o nosso cérebro. Ah, bom. O alerta da fonte é muito sério. Usar a tecnologia para compensar uma base clínica fraca é como construir um arranha-céu sobre a areia. Uma hora, a estrutura desmorona. E aqui é onde fica realmente interessante. O texto detalha porque a anamnese, essa conversa com o paciente, é insubstituível. Sim, por 3 motivos principais. Primeiro, é na conversa que nascem as hipóteses diagnósticas. O corpo dá pistas, mas a história de vida conta o enredo. Faz sentido. Segundo, é ali que se constrói o vínculo de confiança, a aliança terapêutica. E terceiro, é com base nessa conversa que o médico toma decisões responsáveis sobre quais exames realmente são necessários. Uhum. O conselho do autor para o estudante é direto e reto. Aprenda a escutar, aprenda a observar, aprenda a pensar antes de solicitar. É uma disciplina mental. Isso faz todo sentido. Pensar antes de agir, em vez de pedir uma bateria de exames e, torcer para que a resposta apareça em algum lugar. Exato. E essa defesa do raciocínio clínico nos leva a outro tema quente, a medicina baseada em evidências. Como que o texto encaixa isso na equação? Ele a posiciona de uma forma muito inteligente, muito equilibrada. A medicina baseada em evidências não é a vilã. Pelo contrário, é uma ferramenta essencial para a gente não sair por aí fazendo o que dá na telha. Claro. Mas ela nunca, jamais, deve engolir o juízo clínico. E para explicar isso, a fonte usa uma analogia que eu achei brilhante. As dos mapas e correntes. Essa é ótima. Essa mesma. O texto diz: diretrizes não são correntes, são mapas. O mapa orienta, mas quem decide o caminho é o médico diante do paciente real, concreto, singular. Nossa! O que isso quer dizer? Que a melhor evidência científica, o melhor estudo, é o mapa. Mas esse mapa precisa ser lido em conjunto com outras 2 coisas. A experiência do médico, que é a bússola dele, e, crucialmente, os valores e a realidade do paciente, que é o terreno que ele está pisando. Então a decisão final não está no artigo científico, mas na síntese que o médico faz entre a ciência, sua experiência e a realidade daquela pessoa sentada na frente dele. Perfeitamente colocado. A decisão é um ato de sabedoria,
e não de obediência cega a um protocolo. O que nos leva diretamente para o grande tema que amarra tudo isso. Se o médico precisa tomar decisões tão complexas, que equilibram tantos fatores, então a gente não está mais falando só de ciência, a gente está falando de ética. São. E a fonte é categórica. A ética não é uma matéria chata para passar na prova. Ela é o eixo central da profissão. Uma afirmação que muda completamente o peso da responsabilidade. A ética deixa de ser um apêndice e vira a coluna vertebral de toda a prática médica. Exatamente. O texto apresenta os 4 princípios clássicos: beneficência, não maleficência, autonomia e justiça, mas não como uma lista a ser decorada. Ele os chama de balizas para decisões difíceis. E o ponto-chave é que na vida real essas balizas muitas vezes apontam para direções opostas. É aí que a medicina fica difícil, né? Por exemplo, o que fazer quando o melhor tratamento do ponto de vista técnico, a beneficência, vai contra o que o paciente deseja, a autonomia? O livro de medicina não dá essa resposta. Não mesmo. E é por isso que o texto solta outra frase de impacto. O médico maduro decide e assume. Não tem onde se esconder. Tem responsabilidade. Exato. E essa responsabilidade não é só moral, é legal também. O texto é realista. Erros acontecem, a medicina não é perfeita, mas ele faz uma distinção crucial. Negligência não pode acontecer. E qual a melhor proteção contra isso? O texto argumenta que não é o medo de ser processado. A melhor defesa é a excelência. Certo. Uma combinação de 3 pilares. Primeiro, competência técnica é inquestionável, estar sempre estudando. Segundo, documentação rigorosa, um prontuário bem feito. E terceiro, talvez o mais importante, uma relação médico-paciente sólida, baseada em transparência, verdade e respeito. Essa relação é o maior escudo. É o maior escudo que um médico pode ter. E essa relação médico-paciente está no centro de uma grande transformação, que é outro ponto que a fonte aborda. Com a internet, paciente chegando no consultório com o diagnóstico do Dr. Google, a telemedicina, o cenário mudou completamente. Totalmente. O texto diz, sem meias palavras, que o modelo autoritário não se sustenta mais. Aquela imagem do médico no pedestal, sabe? O detentor de todo o conhecimento que simplesmente entrega ordens a um paciente passivo. Isso acabou, ou está acabando. Mas o que é fascinante é que o texto não encara isso como uma perda de autoridade ou de poder para o médico. É o contrário. É uma evolução do papel. Exato. A transição é de um modelo de autoridade para um de parceria. O médico não é diminuído nesse processo. Ele é elevado a uma nova função. A expressão que a fonte usa é ótima. Ele se torna o gestor do cuidado, parceiro do paciente. Gostei disso. Gestor do cuidado. Ele ainda é o especialista técnico, o capitão do navio. Mas agora ele navega junto com o paciente, explicando o mapa, mostrando as rotas, os riscos e decidindo o destino em conjunto. Isso nos leva ao conselho final do texto, que amarra todas essas pontas de forma magistral. A grande recomendação para o futuro médico é: cultive suas qualidades humanas com o mesmo rigor, com a mesma dedicação com que você cultiva seus conhecimentos científicos. É uma busca constante por equilíbrio. Sim. E a frase que a fonte usa para sintetizar essa busca é, na minha opinião, a definição perfeita da excelência médica. Competência técnica sem compaixão é fria. Compaixão sem competência é perigosa. Uau! Uma coisa não vive sem a outra. De jeito nenhum. É o ponto de equilíbrio perfeito. Nem um robô frio e calculista, nem um amigo bem-intencionado, mas despreparado. E o texto encerra com 3 diretrizes, que são quase um juramento para esse médico do futuro. São 3 conselhos que resumem toda a filosofia que a gente discutiu. O primeiro, não se contente em curar, aprenda a cuidar, porque nem sempre a cura é possível, mas o cuidado é sempre necessário. Sempre. Não se limite a intervir, aprenda a prevenir, o que nos leva de volta à ideia dos determinantes sociais. Claro. E o terceiro, talvez o mais transformador de todos, não se coloque acima do paciente, caminhe ao lado dele. É uma conclusão poderosíssima. Internalizar isso muda tudo. Muda a forma de estudar, de atender, de ser. Com certeza. O autor conclui que seguir esses fundamentos não faz de alguém apenas um bom aluno,
mas um médico completo, e que a medicina e a sociedade como um todo precisa desesperadamente de médicos completos. Resumindo tudo que a gente conversou, a mensagem central desta fonte é que ser médico é, antes de mais nada, uma jornada profundamente humana. É sobre usar o melhor da ciência, sim, mas para caminhar ao lado de outra pessoa nos momentos em que ela está mais frágil. Uhum. Oferecendo não só técnica, mas também sabedoria, ética e, acima de tudo, humanidade. Exatamente. E para deixar uma última reflexão que se conecta diretamente com essa ideia de prevenção e contexto social que o texto explorou tão bem, eu gostaria de propor um pensamento. A provocação é a seguinte: se a medicina como um todo se concentrasse tanto em entender e transformar os contextos que geram as doenças, quanto se concentra hoje em tratar suas consequências, como seriam as nossas cidades, os nossos trabalhos, a nossa saúde e a nossa vida? Sabe, quando a gente pensa em um médico, geralmente imaginamos alguém que domina a biologia, que entende o corpo humano como se fosse uma máquina complexa. Uhum. Mas a gente recebeu um material que, vira essa ideia de ponta cabeça. Ele faz uma pergunta fundamental. E se a parte mais importante da medicina não tiver nada a ver com a ciência pura? É uma provocação e tanto, né? Porque força a gente a questionar o que se espera de um médico e, para quem está nessa jornada, o que significa se tornar um. Exatamente. O que temos em mãos hoje é um texto incrível, extraído da obra Porto e Porto. Ele é escrito como uma espécie de carta, sabe? Um guia para um estudante de medicina que está no primeiro dia de aula, o calouro. Ah, que legal. E a nossa missão aqui é seguir essa jornada com ele, desvendando o que essa fonte diz que realmente forma um médico completo. Não é sobre decorar o livro, é sobre construir uma forma de pensar. E essa forma de pensar começa com uma ideia que pode soar assim meio contraintuitiva para um calouro cercado por livros de anatomia, de fisiologia. O texto basicamente diz: olha, esqueça por um momento que você está estudando só o corpo. Você está aqui para aprender a cuidar de pessoas. Essa é a premissa. Essa é a premissa que a gente vai explorar a fundo. Ok, então vamos desempacotar isso. O texto abre com uma afirmação que é quase um soco no estômago para quem acha que medicina é só ciência. Ele diz: ela não pode ser reduzida às ciências biológicas. Isso. Claro, a anatomia, a fisiologia, tudo isso é a base, mas a fonte argumenta que é só o começo da história. Exatamente, o argumento central é que a doença não acontece no vácuo, né? Ela nasce do jeito que a pessoa vive, do trabalho que ela tem, de onde ela mora. Das suas angústias. E o contexto todo. De todo o contexto. E aí vem a frase que, para mim, é o coração de tudo. Se você se limitar ao organismo, perderá o homem. E quem perde o homem não pode praticar a verdadeira medicina. Nossa, essa frase é muito forte. Mas, na prática, assim, no dia a dia de um hospital, o que isso significa? O trabalho do médico não é, no fim das contas, consertar o organismo? Essa é a grande questão que o texto levanta. Ele nos lembra de uma lição que vem lá de Hipócrates. A gente lembra dele por ter trazido a razão para a medicina, né? Tirado a magia da jogada. Certo. Mas a fonte ressalta algo crucial. Hipócrates nunca separou o corpo da pessoa. Ele olhava para o todo. O texto insiste que um paciente não pode ser reduzido a um fígado alterado ou a uma glicemia elevada. Ah, entendi. Quando isso acontece, a medicina perde a sua alma. Entendi. Então a diferença é a perspectiva. É olhar para um prontuário e ver um conjunto de dados e exames, ou ver ali a história de uma pessoa que está passando por um momento de extrema vulnerabilidade. Exatamente. E o texto conclui essa primeira parte com uma distinção muito poderosa. Enxergar apenas o órgão doente faz de alguém um técnico, talvez um técnico de alta qualidade. Mas enxergar a pessoa por trás daquele órgão é o que faz de alguém um médico. É uma escolha. É uma escolha que define toda a carreira. Certo. E se o médico precisa enxergar a pessoa inteira, então ele também precisa entender por que aquela pessoa ficou doente, em primeiro lugar. Certo. Não basta só tratar o sintoma. Perfeito. É a transição natural que o texto propõe. Depois de dizer, olhe para o ser humano, ele pergunta, tá, mas como esse ser humano adoece? E aqui,
A fonte nos guia por uma evolução do pensamento médico, os modelos explicativos. Isso. Ele descreve esses modelos não como teoria, mas como lentes diferentes para enxergar o mesmo problema. É quase como trocar as lentes de um óculos para ver a imagem com mais clareza. É uma ótima analogia. A primeira lente foi a da unicausalidade. A ideia de que para cada doença existe um único culpado. Um germe, por exemplo. Foi uma revolução, nos deu os antibióticos. Mas era uma visão limitada. Sim. É como dizer, você pegou um resfriado por causa do vírus do resfriado, ponto. O que é verdade, mas não é a história toda. Não é? Então a gente trocou para a lente da multicausalidade. Começamos a entender que não era só o vírus. Era o vírus somado ao fato de que a pessoa não estava dormindo bem, estava estressada, com imunidade baixa. Vários fatores. Vários fatores em jogo. O que já parece bem mais completo. Mas o texto diz que tem mais uma lente, a mais poderosa de todas. Sim, a lente dos determinantes sociais da saúde. Essa é a que muda o jogo. Com ela, a gente não pergunta só o que te deixou doente, mas por que você estava estressado e não dormia bem. Era pressão no trabalho, insegurança financeira, condições precárias de moradia. Essa lente revela que a saúde de uma pessoa é, em grande parte, um reflexo da sociedade em que ela vive. Nossa, já é aqui que o texto propõe a pergunta que o médico acima da média deve fazer. Não apenas qual é a doença, mas por que esta pessoa adoeceu neste contexto. E essa pergunta muda tudo. Porque a receita não pode mais ser só um remédio. O que me leva a um ponto que o texto aborda com muita paixão. O Sistema Único de Saúde, o SUS. Sim. Ele é apresentado não como uma estrutura burocrática, mas como a resposta prática a essa pergunta sobre o contexto social. Isso, a fonte o descreve como a expressão concreta do direito à saúde. Os princípios do SUS que o texto cita, universalidade, equidade e integralidade, não são só regras, sabe? São compromissos éticos que nascem dessa compreensão ampla da saúde. Certo. E o texto dá um foco especial na equidade, que é um conceito que exige muita maturidade. Equidade é diferente de igualdade, né? Muito diferente. Igualdade é dar o mesmo para todo mundo. Equidade é dar mais para quem precisa de mais. A fonte usa uma definição precisa e poderosa. Tratar desigualmente os desiguais é promover justiça. Uau! Um médico que entende isso sabe que a atuação dele não acaba no consultório. Ele é parte de uma engrenagem social muito maior. Ok, então a gente tem essa visão ampla do paciente inserido num contexto. Com essa base, o texto mergulha em algo super prático. A arte do diagnóstico, o método clínico. Sim. E aqui ele faz uma defesa muito forte de algo que pode parecer antigo. Ele afirma que a medicina de excelência continua baseada na anamnese e no exame físico. Que é uma afirmação ousada no mundo de ressonância magnética, testes genéticos. Exato. E eu confesso que a minha primeira reação foi: sério? Com tanta tecnologia, a gente ainda vai depender da conversa e do estetoscópio? Como que o texto justifica essa posição tão analógica? Essa é a beleza do argumento. Ele não nega a tecnologia. Ele diz que os exames complementares são fantásticos para ampliar a nossa visão, mas não para substituir o nosso cérebro. Ah, bom. O alerta da fonte é muito sério. Usar a tecnologia para compensar uma base clínica fraca é como construir um arranha-céu sobre a areia. Uma hora, a estrutura desmorona. E aqui é onde fica realmente interessante. O texto detalha porque a anamnese, essa conversa com o paciente, é insubstituível. Sim, por 3 motivos principais. Primeiro, é na conversa que nascem as hipóteses diagnósticas. O corpo dá pistas, mas a história de vida conta o enredo. Faz sentido. Segundo, é ali que se constrói o vínculo de confiança, a aliança terapêutica. E terceiro, é com base nessa conversa que o médico toma decisões responsáveis sobre quais exames realmente são necessários. O conselho do autor para o estudante é direto e reto. Aprenda a escutar, aprenda a observar, aprenda a pensar antes de solicitar. É uma disciplina mental. Isso faz todo sentido. Pensar antes de agir, em vez de pedir uma bateria de exames e, torcer para que a resposta apareça em algum lugar. Exato. E essa defesa do raciocínio clínico nos leva a outro tema quente, a medicina baseada em evidências.
como que o texto encaixa isso na equação? Ele a posiciona de uma forma muito inteligente, muito equilibrada. A medicina baseada em evidências não é a vilã. Pelo contrário, é uma ferramenta essencial para a gente não sair por aí fazendo o que dá na telha. Claro. Mas ela nunca, jamais deve engolir o juízo clínico. E para explicar isso, a fonte usa uma analogia que eu achei brilhante. As dos mapas e correntes. Essa é ótima. Essa mesma. O texto diz: diretrizes não são correntes, são mapas. O mapa orienta, mas quem decide o caminho é o médico diante do paciente real, concreto, singular. Nossa! O que isso quer dizer? Que a melhor evidência científica, o melhor estudo, é o mapa. Mas esse mapa precisa ser lido em conjunto com outras duas coisas: a experiência do médico, que é a bússola dele, e, crucialmente, os valores e a realidade do paciente, que é o terreno que ele está pisando. Então a decisão final não está no artigo científico, mas na síntese que o médico faz entre a ciência, sua experiência e a realidade daquela pessoa sentada na frente dele. Perfeitamente colocado. A decisão é um ato de sabedoria e não de obediência cega a um protocolo. O que nos leva diretamente para o grande tema que amarra tudo isso. Se o médico precisa tomar decisões tão complexas, que equilibram tantos fatores, então a gente não está mais falando só de ciência, a gente está falando de ética. São. E a fonte é categórica. A ética não é uma matéria chata para passar na prova. Ela é o eixo central da profissão. Uma afirmação que muda completamente o peso da responsabilidade. A ética deixa de ser um apêndice e vira a coluna vertebral de toda a prática médica. Exatamente. O texto apresenta os 4 princípios clássicos: beneficência, não maleficência, autonomia e justiça, mas não como uma lista a ser decorada. Ele os chama de balizas para decisões difíceis. E o ponto-chave é que na vida real essas balizas muitas vezes apontam para direções opostas. É aí que a medicina fica difícil, né? Por exemplo, o que fazer quando o melhor tratamento do ponto de vista técnico, a beneficência, vai contra o que o paciente deseja, a autonomia? O livro de medicina não dá essa resposta. Não mesmo. E é por isso que o texto solta outra frase de impacto: o médico maduro decide e assume. Não tem onde se esconder. Tem responsabilidade. Exato. E essa responsabilidade não é só moral, é legal também. O texto é realista. Erros acontecem, a medicina não é perfeita, mas ele faz uma distinção crucial: negligência não pode acontecer. E qual a melhor proteção contra isso? O texto argumenta que não é o medo de ser processado. A melhor defesa é a excelência. Certo. Uma combinação de 3 pilares. Primeiro, competência técnica é inquestionável, estar sempre estudando. Segundo, documentação rigorosa, um prontuário bem feito. E terceiro, talvez o mais importante, uma relação médico-paciente sólida, baseada em transparência, verdade e respeito. Essa relação é o maior escudo. É o maior escudo que um médico pode ter. E essa relação médico-paciente está no centro de uma grande transformação, que é outro ponto que a fonte aborda. Com a internet, paciente chegando no consultório com o diagnóstico do Dr. Google, a telemedicina, o cenário mudou completamente. Totalmente. O texto diz, sem meias palavras, que o modelo autoritário não se sustenta mais. Aquela imagem do médico no pedestal, sabe? O detentor de todo o conhecimento que simplesmente entrega ordens a um paciente passivo. Isso acabou, ou está acabando. Mas o que é fascinante é que o texto não encara isso como uma perda de autoridade ou de poder para o médico. É o contrário. É uma evolução do papel. Exato. A transição é de um modelo de autoridade para um de parceria. O médico não é diminuído nesse processo. Ele é elevado a uma nova função. A expressão que a fonte usa é ótima. Ele se torna o gestor do cuidado, parceiro do paciente. Gostei disso. Gestor do cuidado. Ele ainda é o especialista técnico, o capitão do navio. Mas agora ele navega junto com o paciente, explicando o mapa, mostrando as rotas, os riscos e decidindo o destino em conjunto. Isso nos leva ao conselho final do texto, que amarra todas essas pontas de forma magistral. A grande recomendação para o futuro médico é: cultive suas qualidades humanas com o mesmo rigor, com a mesma dedicação com que você cultiva seus conhecimentos científicos. É uma busca constante por equilíbrio. Sim.
E a frase que a fonte usa para sintetizar essa busca é, na minha opinião, a definição perfeita da excelência médica. Competência técnica sem compaixão é fria. Compaixão sem competência é perigosa. Uau! Uma coisa não vive sem a outra. De jeito nenhum. É o ponto de equilíbrio perfeito. Nem um robô frio e calculista, nem um amigo bem-intencionado, mas despreparado. E o texto encerra com 3 diretrizes, que são quase um juramento para esse médico do futuro. São 3 conselhos que resumem toda a filosofia que a gente discutiu. O primeiro, não se contente em curar, aprenda a cuidar, porque nem sempre a cura é possível, mas o cuidado é sempre necessário. Sempre. Não se limite a intervir, aprenda a prevenir, o que nos leva de volta à ideia dos determinantes sociais. Claro. E o terceiro, talvez o mais transformador de todos, não se coloque acima do paciente. Caminhe ao lado dele. É uma conclusão poderosíssima. Internalizar isso muda tudo. Muda a forma de estudar, de atender, de ser. Com certeza. O autor conclui que seguir esses fundamentos não faz de alguém apenas um bom aluno, mas um médico completo, e que a medicina e a sociedade como um todo precisa desesperadamente de médicos completos. Resumindo tudo que a gente conversou, a mensagem central desta fonte é que ser médico é, antes de mais nada, uma jornada profundamente humana. É sobre usar o melhor da ciência, sim, mas para caminhar ao lado de outra pessoa nos momentos em que ela está mais frágil. Oferecendo não só técnica, mas também sabedoria, ética e, acima de tudo, humanidade. Exatamente. E para deixar uma última reflexão que se conecta diretamente com essa ideia de prevenção e contexto social que o texto explorou tão bem, eu gostaria de propor um pensamento. A provocação é a seguinte: se a medicina como um todo se concentrasse tanto em entender e transformar os contextos que geram as doenças, quanto se concentra hoje em tratar suas consequências, como seriam as nossas cidades, os nossos trabalhos, a nossa saúde e a nossa vida?